Olá pessoal, tudo bem? Sou o Daniel, faço parte do time de suporte aqui da Target Brasil. No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês um pouco sobre os agentes inteligentes dentro do Target, tá? Quando eu falo de agentes inteligentes, estou falando dos nossos agentes de cor e dos agentes de visibilidade. Para começar, eu tenho aqui uma tabela cruzada simples, tá? Onde eu trago a medida de faturamento-lucro e o meu código cliente para a gente ter alguns valores aqui para trabalhar. Então, para começar a aplicar o agente de cor ou de visibilidade, eu tenho que ter algum objeto selecionado, tá? Vale ressaltar que as regras que eu vou mostrar aqui de cor e de visibilidade, elas servem para qualquer objeto, tá? Então, se você quiser aplicar em gráfico, quiser aplicar em KPI, vai funcionar da mesma forma, tá bom? Então, eu tenho que estar com a minha tabela selecionada, porque senão ela não abre as propriedades aqui. Então, eu vou clicar em cima da minha tabela e aqui na minha de propriedades, a gente vai ter duas opções, agente de relógio de cor e agente de visibilidade. Então, vamos começar pelos agentes de relógio de cor. Então, eu vou clicar aqui, agente de relógio de cor, e aqui a gente pode ver que não tem nenhum, por padrão, né? Ele não vem com nenhum na minha tabela. Então, vamos supor o seguinte, tenho aqui o meu faturamento lucro por cliente, e eu quero colorir os valores positivos de verde e os valores negativos de vermelho. Então, como eu faço isso? Para começar, o Target ele já tem alguns padrões, né, relacionados ao agente de cor. Então, se eu vier aqui, por exemplo, em colorir elemento, aqui eu consigo definir o que eu quero que o agente faça. Então, nesse caso, eu quero que ele colorir o elemento. E aqui eu tenho as opções padrão. Então, o padrão ele vai vir um só, para a gente definir o que a gente quer que ele faça. O 2 estados, ele vai vir por padrão com 2 estados, positivo e negativo. E o 3 estados, ele vai vir com 3 estados, que é o verde quando está muito alto, o amarelo quando está médio e o vermelho quando está menor. Então ele faz esse cálculo baseado no próprio valor aqui. Para ensinar um pouco sobre como ele usa as referências, eu vou vir aqui no padrão e ele já vai abrir aqui para a gente começar a configurar. Válido ressaltar que se eu tiver mais de uma medida na minha tabela, ele vai pedir a medida para eu usar de referência, tá? Então vamos até mostrar aqui para supor. Então eu vou clicar aqui em cancelar. Vocês podem ver que ele já abriu o colorir elemento e já está tudo verde, né? Como eu não configurei nada ainda. Então eu vou clicar em cima dele e clicar aqui no menos para apagar, para voltar ao normal. E vou clicar aqui em definir para adicionar uma nova medida aleatória. Eu vou colocar aqui faturamento valor, por exemplo, só para a gente ter mais uma. E aí aqui a gente tem as duas medidas. Vamos voltar lá para a minha de propriedades e voltar para os agentes de relógio de cor. Por quê? Porque se eu vier aqui em colorir elemento, por exemplo, e clicar em padrão, ele vai me mostrar as duas medidas que eu tenho e vai pedir qual que eu quero usar de referência. Então eu vou clicar aqui em faturamento lucro, ele vai abrir o pop-up para a gente configurar. Aqui em agente da legenda é o que vai aparecer aqui quando eu abrir os meus agentes de cores, então é mais uma definição. Então vamos supor que eu queira colorir de verde que está positivo e de vermelho que está negativo. Então eu vou vir aqui, substituir aqui o colorir elemento, vou colocar valores positivos. Perfeito. Aqui na condição do agente é onde a gente vai aplicar a condição. Quando eu quero pegar referência à própria medida que eu estou usando, então eu vou colocar value. Por quê? Porque o value ele vai representar o valor da medida, linha a linha. Então, se o valor for maior ou igual a 0, ele vai colorir de verde por padrão, né? Então, aqui eu já apliquei a minha condição, vou dar um OK. Vocês vão ver que ele vai mudar e vai colorir só os valores que estão positivos, né? Só as linhas onde o valor de faturamento lucro, que foi a medida que eu escolhi como referência, vai estar positivo. Agora, eu gostaria de modificar a regra que eu criei. Eu não preciso vir aqui apagar e criar uma nova. Eu posso clicar em cima do nome, valores positivos, e ele vai abrir novamente o pop-up. Perfeito? Agora, explorando as outras abas, a gente tem aqui, por exemplo, a aba de ação, onde eu consigo definir a ação que ele vai fazer. Então, se eu quiser, por exemplo, ao invés de colorir no elemento, colorir o texto, eu posso colocar aqui colorir o texto e a gente tem algumas opções aqui embaixo ainda, como, por exemplo, aplicar a todas as células de medida e cálculo na linha.
Então eu vou marcar essas duas aqui, vou dar um OK, e vocês vão reparar que agora, mesmo pegando o faturamento lucro como referência, o faturamento valor também fica verde, porque eu pedi para ele aplicar em toda a minha linha. Então sempre onde o faturamento lucro estiver positivo, ele vai aplicar o verde em toda a minha linha. Perfeito? Agora vamos para a segunda parte. Eu colori os valores positivos, agora eu quero colorir os valores negativos. Então vamos ver isso de uma outra forma. Ao invés de vir aqui em colorir elemento e selecionar padrão, eu consigo, por exemplo, clicar no maisinho aqui. Então se eu clicar no maisinho, ele vai duplicar a que eu já tenho, Então ele vai duplicar a que está selecionado. E aqui eu consigo recriar a partir do agente que eu dupliquei. Então vamos colocar aqui, por exemplo, valores negativos. Aqui em condição do agente, eu vou mudar a condição do meu agente, porque como eu quero valores negativos, eu vou colocar os valores menores que zero. Então, valor menor que zero, valores negativos. Vamos vir aqui em ação. Não quero mais colorir o texto, eu quero colorir o fundo da célula. E eu vou manter para ele aplicar a todas as células de medida de cálculo na linha. Lembrando que aqui não é regra nenhuma, tá, pessoal? Vai do que você quer na sua análise, de como você quer que fique a visualização. Só mostrando aqui as opções que a gente tem. Vindo aqui em cor, aqui embaixo, eu consigo definir uma cor fixa para o meu agente de cor. Então, considerando que esse aqui, eu quero que ele aplique os valores negativos, não é legal eu colocar uma cor verde. Então, eu vou vir aqui, selecionar em cima da cor. Eu posso tanto vir aqui clicar em cima da cor, que ele vai abrir para mim, escolher qualquer cor, Ele me mostra até uma linha de cores recentes. E aí, se eu clicar aqui, por exemplo, em vermelho, consigo dar um OK, ele vai mudar a cor para vermelho, dou um OK, ele automaticamente vai colorir de acordo com as regras que eu fiz. Então, como eu selecionei aqui, vou até clicar aqui em cima de valores negativos para ele abrir de novo. Aqui em ação, como eu coloquei colorir o fundo da célula, então ele coloriu todo o fundo da célula de vermelho. E se eu quisesse, por exemplo, mostrar um ícone, eu posso colocar aqui para mostrar um ícone, ou mostrar um velocímetro. Se eu clicar aqui, por exemplo, em mostrar um velocímetro, essa linha de velocímetro, ela fica habilitada. E aí, clicando na linha de velocímetro, eu consigo selecionar alguma imagem para ele subir aqui na minha tabela. Então, eu vou manter aqui como colorir fundo da célula e vou dar um OK. Perfeito? Então, é basicamente assim que funcionam os agentes de cor, pessoal. Agora, a gente vai para os agentes de visibilidade, que ao invés de colorir, eles permitem que a gente esconda ou mostre algum valor específico. Então, da mesma forma, eu tenho que estar também com a tabela selecionada, com o meu objeto selecionado. E, ao invés de ir em agentes de relógio de cor, eu vou vir aqui nos agentes de visibilidade. Então, mesma coisa, eu tenho aqui as opções de esconder membro ou esconder valor. Qual a diferença? Quando eu seleciono esconder membro, eu vou esconder a linha inteira. Quando eu seleciono esconder valor, eu vou esconder somente o valor e aí não vai aparecer nada no lugar do valor. Então, vamos fazer o teste. Vou primeiro esconder o valor. Vou pegar como base o meu faturamento lucro, o mesmo que eu usei o agente de cor. E vocês vão ver que vai aparecer uma condição bem igual à do agente de cor, porque funciona da mesma forma. Então aqui eu vou colocar uma descrição, vou colocar esconder valores negativos, por exemplo. Então aqui, condição do agente, quando o valor for menor que zero, eu quero que ele esconda o valor. Então eu vou dar um OK. E se vocês repararem, eu vou até expandir aqui para vocês poderem ver, a parte do faturamento lucro, onde os valores são negativos, não aparece mais o valor, aparece só uma linhazinha vermelha. Porque eu coloquei lá no agente de cor para ele selecionar a linha toda. Perfeito? Então, vou fechar aqui, Agora vamos ver como é que funciona o esconder membro. Então, se eu clicar aqui em esconder membro, eu consigo, de novo, usar a medida que eu quiser de referência. Vou clicar aqui em faturamento lucro e vou selecionar tudo que for menor que zero. Vocês podem ver até que lá atrás na tabela ele já até escondeu, porque ele já esconde antes da gente aplicar. A condição está certa, então eu quero que ele esconda a linha de tudo que for menor que zero. E aqui eu vou colocar esconder linha negativos.
Legal ressaltar que a gente tem aqui em ação também, por exemplo, eu consigo definir se eu quero esconder valor ou esconder membro. Então eu vou selecionar esconder membro, vou dar um OK, e a gente percebe que as linhas vermelhas elas não aparecem mais, porque as linhas vermelhas são referentes às linhas em que o meu faturamento lucro está negativo. Então, consegui esconder as linhas. E aí é bem legal isso porque a gente consegue ir combinando a agente de visibilidade com a agente de cor, para obter uma análise cada vez melhor. Perfeito, pessoal? Espero que tenham gostado do vídeo, espero que tenha sido proveitoso. Caso tenham sugestões de vídeos para a gente, pode deixar aí nos comentários e até a próxima. Tchau, tchau.